Olá, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho da Tarde, Evangelho de Sábado. Olá, Edilene, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, mãe! Falar oi pra minha mãe, pra ela não reclamar que eu não falei oi pra ela hoje. Boa tarde, Di. Eu vou começar a dar os recados, tá? Então, como todos sabem, nós ainda estamos com as atividades da casa suspensa. Então, Esperança ainda está com as atividades fechadas, né? A casa ainda continua fechada, mas nós estamos aqui nas redes sociais todos os dias com o Evangelho às 18 horas. Temos também as nossas palestras que ocorrem às quintas-feiras a partir das 20 horas e aos sábados a partir das 14h30. Então, por enquanto, a gente ainda não tem data de retorno. Olá, Marisa. Oi, seu Wilson, seu Juso. Nós não temos ainda a data de retorno da casa, então a gente vai continuar com as atividades online ainda. Os cursos também estão online. E nós temos o canal do WhatsApp para fazer o atendimento fraterno. Então, se você souber de alguém que está precisando conversar, precisa de um pouquinho de atenção, porque a gente sabe que esse período de pandemia, para algumas pessoas está tranquilo, para outras nem tanto. Então, às vezes a gente precisa conversar um pouco e não tem com quem conversar. Então, nós temos o nosso atendimento fraterno disponível. O telefone é 96598-1987. Ou então pode mandar uma mensagem. Cachorro. Pode mandar uma mensagem pelo direct do Instagram, que nós também entramos em contato. Os atendimentos ocorrem nas quintas-feiras e aos sábados também. Então, quem precisar conversar é só deixar o nome que a gente faz a ligação. Nós também temos uma caixinha de vibrações. Então, se você estiver precisando de orações, de vibrações, ou conhecer alguém que precisa, é só mandar mensagem também nesses locais, no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, que nós colocamos na caixinha de vibração. A casa está com as portas fechadas, mas os trabalhos continuam aqui nas redes sociais. Então, a gente tem a palestra que ocorre às quintas e sábados. Depois das palestras, o pessoal do Esperança se reúne pela internet para fazer o tratamento à distância, assistência à distância. Então, todas as pessoas que passavam lá na Esperança ou que deixam os nomes nas vibrações, a gente faz as vibrações à distância para atender todos aqueles que necessitam. Queríamos agradecer também quem nos ajudou no mês passado na entrega das cestas. Então, no mês passado nós entregamos 109 cestas básicas. Infelizmente, desde quando a gente começou a pandemia, né? Começou a pandemia, a gente começou a fazer as entregas, a gente não tinha dispensado nenhuma família. A gente conseguiu entregar para todas as famílias. Mas esse mês, 13 famílias novas que chegaram lá, a gente não teve como atender. Então, a gente continua com nossos pedidos aqui nas redes sociais, a gente vai fazer o pit stop também esse mês, a gente só está decidindo o local, e assim que a gente tiver, a gente coloca aqui para vocês, para a gente continuar atendendo essas famílias. 109 cestas são bastante cestas, né? Então, a gente sabe que esses números só estão aumentando, porque muitas pessoas ainda estão desempregadas, ainda não conseguiram uma recolocação. E a gente sabe que o governo também ajuda, mas muitas vezes são famílias muito numerosas e uma cesta básica não é suficiente para aplacar a fome da família, né? Então elas vão em busca em outros locais. Então a gente pede que quem puder nos ajudar, continue nos ajudando. A gente é muito grato a cada um de vocês que acredita nesse nosso projeto, o Projeto Florescer. E a gente continua aqui pedindo para a gente conseguir atender todas as famílias. Se Deus quiser, esse mês a gente vai entregar para todo mundo, nem que seja 1 quilo de arroz, mas a gente vai conseguir entregar. Queríamos agradecer também
quem nos ajudou com os bombons, todas as famílias levaram 2 caixas de bombons e aqueles que não ganharam a cesta, pelo menos levaram o bombom para casa para os seus filhos. Então, gratidão a todos vocês. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que juntos possamos fazer mais um evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje e que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Para começar, eu vou começar com uma história. Tinha um rei, há um tempo atrás. Esse rei, ele pegava os prisioneiros dele, sempre uma vez por semana, e chamava num grande salão. Daí, nesse salão, ele colocava todos enfileirados, assim, olhando para ele, os prisioneiros. E eram muitos prisioneiros porque era uma época de guerra. Daí, ele falava assim para os prisioneiros: se você olhar para o lado, olhe primeiro para o lado direito. Quando eles olhavam para o lado direito, eles viam vários soldados com flechas nas mãos, prontos para atirar. Daí ele falava assim: agora olha para o outro lado. Daí eles olhavam para o lado esquerdo. No lado esquerdo tinha uma porta de mais de 4 metros de altura, bem alta, toda pintada de preto. Além de estar pintada de preto, ela tinha umas caveiras e umas marcas de sangue. Eram bem feias as marcas. Daí ele falava assim: olhem bem para esta porta. E a maçaneta dessa porta era uma mão de uma pessoa, de um cadáver. E daí ele falava assim para os prisioneiros dele: vocês têm 2 opções. A primeira opção é ser morto a flechadas pelos soldados. A segunda opção é atravessar a porta preta. Daí os prisioneiros ficavam pensando, iam até a porta um por um, chegavam perto, olhavam aquela porta feia, preta, não pensavam 2 vezes. Falavam que preferiam ser mortos a flechadas. E assim passou muito tempo e ninguém nunca atravessou aquela porta preta porque ela era muito feia e assustadora. Um dia, a guerra acabou. E daí estava um soldado lá, limpando aquele salão grande. E ninguém nunca teve coragem de atravessar a porta preta e saber o que tinha lá. De repente chegou o rei. Daí o soldado falou assim: meu senhor, eu sei que eu não sou digno de te fazer essa pergunta, mas eu queria saber o que tem atrás dessa porta preta que todos têm medo de atravessar e até hoje não atravessaram. Daí o rei olhou para ele e falou assim: você tem curiosidade? Atravesse a porta preta. O soldado, com muito medo, foi lá, pegou naquela mão que já estava toda decompondo e puxou a porta. Só que puxou devagar. A hora que ele puxou, um raio de sol saiu por trás da porta. Daí ele abriu mais um pouquinho. A hora que ele abriu, ele descobriu que ali, aquela porta preta, ela dava para uma estrada, a estrada da liberdade. Só que ninguém teve coragem de abrir essa porta, porque era desconhecida. Por que eu comecei esse nosso evangelho de hoje com essa história? Porque nós vamos falar sobre livre-arbítrio e as responsabilidades das nossas escolhas. Daí, vamos começar falando o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é nós podermos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. Todos nós temos essa possibilidade. A gente já falou por aqui
que todos nós, de encarnação para encarnação, a gente vai evoluindo. Então a gente já viveu lá na época dos homens da caverna, onde nós éramos somente pessoas tão primitivas que não tínhamos esse livre-arbítrio perfeito. Nós tínhamos mais instinto. E daí, conforme foi passando o tempo, a gente foi evoluindo e fomos adquirindo cada vez mais essa possibilidade de escolha. Se nós compararmos o livre-arbítrio na escala de evolução do espírito, ela é proporcional conforme a evolução. Do mesmo jeito que as crianças. As crianças, elas podem fazer tudo o que elas querem? Não. Conforme vai crescendo, vai criando independência e a cada vez que cresce, a gente vai soltando um pouquinho mais dessa independência, né? Então, primeiro, come com ajuda, depois a gente vai liberando para segurar a colher para comer sozinho, depois come com garfo e depois começa a fazer aquela caminhada de evolução até chegar ao que nós somos hoje, adultos, que fazemos as nossas próprias escolhas. Assim também é com o espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai tendo a sua liberdade de escolha. Só que essa liberdade de escolha, ela vem com uma responsabilidade. Só que antes de entrar nesse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre determinismo. Porque determinismo é diferente de livre-arbítrio. O determinismo é quando a gente acha que tudo que acontece com a gente é porque Deus quis. Sempre Deus quis. Deus quis que nós passássemos por dificuldades, Deus quis que nascessem pessoas com malformações, Deus quis que umas pessoas nascessem com mais dinheiro, outras mais pobres. Deus quis que nascessem pessoas com cores diferentes. Deus quis que nascessem pessoas bonitas e não tão bonitas. Deus quis que nascessem pessoas boas e pessoas ruins. E quando a gente faz isso, a gente coloca todas as dificuldades desse mundo nas mãos de Deus. Como se Deus fosse um ser que vai nos cobrar por tudo que acontece aqui na Terra. É um Deus punitivo. E nós, espírita, nós não acreditamos em um Deus punitivo. A gente acredita que Deus é bom e justo com todos. Então, a partir do momento que a gente entende que Deus é bom e justo com todos, a gente entende que o determinismo não existe, que o acaso não existe, que fatalidades não existem, que tudo que acontece aqui na Terra tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, aí começa a gente entender a função do livre-arbítrio. No livre-arbítrio, nós somos livres para fazer as nossas escolhas aqui na Terra. Só que a partir do momento que Deus permitiu a gente fazer essa escolha, Ele nos deu responsabilidades. Então, tudo bem, você pode escolher fazer o que você quiser, mas lembre-se que tudo vai ter o seu retorno. Então, tudo que nós fizermos de bom vai retornar como bom. E aquilo que nós fizermos de não tão bom vai voltar como não tão bom. E daí, a gente sabe de tudo isso, mas a gente reencarna. Porque a gente, lá no mundo espiritual, a gente sabe de várias coisas que nós fizemos, nós sabemos, nós planejamos o que vamos passar aqui na Terra e nós estamos cientes de tudo. Só que quando nós reencarnamos, nós nos esquecemos. E daí, quando a gente se esquece, a gente começa a viver o papel de vítima, achando que aqui na Terra, aquilo que nós passamos são injustiças. Injustiças porque eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ter a família que eu tenho, porque eu sou muito bom e a minha família é muito ruim. Eu não mereço estar vivendo a situação que eu estou vivendo, porque eu merecia muito mais. Eu não mereço ter nascido tão humilde, sendo que tantas pessoas têm tanto dinheiro.
Ou seja, a gente vai se colocando em papel de vítima aqui, e toda vez que a gente coloca em papel de vítima, a gente simplesmente não consegue evoluir. E o Espiritismo vem nos mostrar isso, que todos nós que estamos aqui, estamos resolvendo questões desta ou de outras vidas. Se nós formos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, que vai nos mostrar o que acontece com as nossas escolhas. Porque tudo aquilo que a gente escolhe aqui na Terra são escolhas nossas que vão repercutir nesta ou em outra vida. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Não tem como, por exemplo, nós plantarmos tomate e querer colher uva. Não tem como. Se nós plantamos tomate, a nossa colheita vai ser de tomate. Se plantamos uva, a nossa colheita vai ser de uva. É simples assim. Mas por que será que a gente não quer colher aquilo que a gente plantou? Porque a partir do momento que a gente tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas, então, as sementes da nossa vida, nós que jogamos. E se nós não quisermos colher o que a gente plantou, a gente tem que mudar as sementes, não é verdade? Se a gente muda as sementes, automaticamente a colheita vai ser melhor. Então, se a gente olha a nossa vida hoje, faz uma reflexão dela, o que está acontecendo de errado? Porque eu ando doente, porque a minha vida é difícil, porque o meu filho só dá problema, porque o meu marido não sei o quê, porque a minha esposa, porque a minha mãe. Ou seja, a gente vai contando uma história na nossa vida, e a gente esquece que todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós escolhemos para estar próximo. Escolhemos antes de nascer, escolhemos a partir do momento que a gente já virou adulto, no caso do marido e da mulher, a gente que escolheu, não foi? Fomos nós que escolhemos a pessoa que nós queríamos ter lá ao nosso lado. Então, se a gente escolheu, a gente tem que entender o porquê que a gente fez a escolha e fazer esse movimento de tentar as coisas darem certo, né? Porque nada nessa vida acontece por acaso. Eu não encontrei o meu marido por acaso. Eu encontrei com ele porque eu tinha coisas para resolver. Eu não tenho meu filho por acaso. Eu tenho meu filho porque tem coisas para resolver. Podem ser coisas boas ou pode ser algumas coisas que aconteceram em outras vidas que a gente tem que resolver hoje. A gente se encontra por afinidade ou a gente vai se encontrar nessa vida para quê? Para resolver, como eu falo, os paranauê. As coisas que nós fizemos não tão interessantes em outra vida. E a partir do momento que a gente tem o livre-arbítrio para escolher, aí a gente tem que ter um pouco de paciência. Por que eu trago a questão da paciência? Porque muitas vezes a gente escolhe aqui na vida, nesse período que a gente está aqui, as coisas sem pensar. Muito sem pensar. Fulano brigou comigo, eu nem penso, já dou aquela resposta. Porque a pessoa que eu falei bom dia, a pessoa não me deu bom dia, a pessoa já tá de mal de mim, a pessoa já não merece minha confiança. Ou seja, eu nem tento fazer o movimento de descobrir o que está acontecendo com o outro para ele me dar a resposta. Eu não tento olhar para minha vida, o que a vida está me mostrando para eu estar passando por esse momento difícil. Porque eu quero que tudo seja como eu quero, e às vezes não é. Às vezes, a maioria das vezes, é como tem que ser, como aquela situação se apresenta para mim, para que eu consiga evoluir. Daí, nós entendemos que nada está errado na nossa vida. As dores não estão erradas, os sofrimentos não estão errados. É tudo para o nosso crescimento. Dói, né? Como dói, porque daí mostra que se eu estou feliz ou se eu estou feliz, é uma escolha minha, não é de ninguém. Não é o outro que é responsável para me fazer feliz. Não é o outro que é responsável por me deixar triste. Não é o outro que é responsável
por esse movimento de dificuldade que a minha vida está passando. Não é, sou eu. E a partir do momento que a gente entende que nós somos os responsáveis da nossa encarnação, a gente começa a ser mais responsável pela nossa vida. O Espiritismo, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que se eu errei, fui eu que errei, então eu vou ter que resolver aquela questão. E a gente brinca assim lá no Esperança, né? Entre o pessoal do curso, principalmente os monitores do curso, a gente fala assim que ser espírita não é para quem quer, é para quem é forte. Por que a gente fala porque é para quem é forte? Porque daí a gente tira a responsabilidade dos outros e coloca em nós. E a partir do momento que a gente coloca em nós essa responsabilidade, a gente também entende que se a gente quer feliz, só vai depender de nós. Que somos seres individuais que estamos aqui na Terra. Cada um tem a sua missão, mas a partir da minha missão, da sua missão, da missão de cada um de nós que está aqui, é que juntos a gente vai melhorar esse planeta que a gente convive. Então, ser espírita não é uma coisa única, só minha. Eu faço a minha parte, mas ajudo o outro a fazer a parte dele, que vai ajudar o outro, que vai ajudar o outro, e vai virando uma corrente. Porque não tem como evoluir somente 2 ou 3 pessoas ir para o mundo de regeneração e outros não irem. Vamos pensar nas pessoas que nós amamos. A gente consegue ir para o mundo de regeneração, para um outro lugar, imaginando que lá em um mundo inferior ficou alguém que eu amo? É a gente imaginar hoje aqui na Terra. Tem como a gente comer um prato super gostoso no almoço, sabendo que uma pessoa que a gente ama não tem o que comer? Não tem como. Não tem. A gente faz escolha para as pessoas que nós amamos também passarem por situações boas como a gente passa. Mas lembrando que cada um de nós tem a sua estrada. Como diz aquela música, cada um de nós tem o dom de ser capaz, de ser feliz. É cada um de nós. E daí, a gente tem que aprender que apesar das dificuldades, a gente tem que ser grato. A partir do momento que a gente exercita a gratidão na nossa vida, a gente entende que tudo vai melhorar. Digamos assim, que um de nós tem um parente que a gente ama muito. Muito mesmo. Um filho, um pai, uma mãe. Pensa na pessoa que você mais ama. Agora imagina que essa pessoa que você mais ama, ela ficou doente. E é uma doença que não tem cura. Ou que a cura é muito difícil. Imaginou? Daí, a gente que vai dar a notícia para essa pessoa que a gente ama. Daí a gente tem 2 escolhas, que é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher conversar com essa pessoa e falar assim: olha, fulano, que eu amo tanto, você tá com tal coisa. É muito difícil o que você tem. Mas Deus é injusto. Deus é muito ruim. Deus é injusto porque eu não aceito que você tá doente. Eu não aceito que você pode até morrer. Eu não aceito que você vai sofrer. E eu tô com raiva de Deus. E posso me revoltar e posso, sabe, ficar no desespero. Essa é uma opção que eu tenho. Agora eu tenho a outra opção. É falar para essa pessoa: olha, fulano, você tá com isso. Só que eu tô com você. Eu tô com você para o que deve é. Se tiver que
chorar, eu vou estar do seu lado. Se eu tiver que sorrir, eu vou estar do seu lado. Sempre eu vou estar do seu lado. O que conforta mais? Com certeza é a segunda opção, né? E se a gente olhar para a nossa vida, sempre, 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 Deus vai colocar várias opções na nossa vida. Várias opções. No mínimo 2. Sempre vai ter no mínimo 2. Às vezes vai ter mais opções. Só que cabe a nós usar esse livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas. E fazer essas melhores escolhas, às vezes a gente vai errar e às vezes a gente vai acertar. Só que quando a gente errar, a gente tem que ter a consciência de que eu errei na minha escolha e que eu vou ter que dar um jeitinho para arrumar essa escolha. E pode ser que esse jeitinho venha com algumas dificuldades no caminho da nossa encarnação. E pode ser que a gente acerte. Daí, se a gente acerta, vai ser mérito. É a gente olhar para trás e falar assim, nossa, tava difícil, mas eu consegui. Mas de um jeito ou do outro, errando ou acertando, a gente tem essa opção de escolha. E esse meu livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, ela tem uma limitação. Porque nós não somos totalmente livres. Porque assim como eu dei o exemplo da criança, que conforme ela vai crescendo, a gente vai dando mais coisas para ela fazer, mais liberdade para fazer, mais vai deixando ela mais solta. A mesma coisa acontece com nós, com cada um de nós. Porque para Deus, nós somos crianças ainda, que estamos aprendendo. E como eu falo, criança birrenta, sabe aquela criança muito birrenta? Somos nós, bem birrentos. Mas Deus fala assim, agora você tem esse ponto, até aqui você pode ir. Porque a sua liberdade, ela vai até aonde vai a liberdade do outro. A partir do momento que você escolhe algo que vai prejudicar o seu irmão, a sua liberdade, ela já não é tão grande. E daí a gente começa a ver assim, nossa, Márcia, mas você está falando que nós podemos fazer o que nós quisermos, Deus deixa fazer tudo? Então quer dizer que se eu escolher fazer coisas erradas, Deus vai permitir? Vai. Deus nunca vai falar não pra você. Nunca. Nunca. Mas você pode fazer a pior escolha do mundo. A pior escolha do mundo. Você pode fazer. Deus vai deixar você fazer. Só que daí a gente vai ter a consciência de que eu fiz a escolha errada, daí eu vou ter que acertar as contas. Que daí é a causa e o efeito, que a gente tanto fala na doutrina espírita. Tudo que a gente faz vai voltar pra gente. Sempre. São as plantações e as colheitas. Então, por exemplo, você fala assim, vocês perguntam, mas Márcia, Deus permite que eu faça um mal pro outro? Pode fazer. A escolha é sua. E o Espiritismo vem falar isso pra gente. A escolha é nossa. Só que daí, quando chega a outra vida, a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, por que tá tão difícil? Tá difícil porque eu fiz escolhas erradas. Só que daí, cabe a cada um de nós começar a fazer aquela reforma íntima que a gente tanto fala. Olhar dentro de nós o que é interessante e o que não é. Cada vez que a gente for fazer uma escolha, pensar, isso vai fazer bem para mim, ótimo. E para as pessoas que estão ao meu redor, o que isso pode causar? A hora que a gente para e pensa isso, com certeza 50% daquelas coisas que a gente pensa em fazer, a gente não vai fazer. Nas outras religiões, a gente pode... eu errei, fiz alguma coisa errada, eu vou conversar com o padre e com o pastor, eles vão passar pra gente alguma situação pra gente fazer para resolver esse problema. A gente terceiriza o problema. Agora, quando a gente é espírita, a gente não terceiriza. A gente tem que resolver.
e não é o outro que vai resolver, somos nós. Então, o que esse tema hoje vem nos falar é que se você não está gostando do que está acontecendo hoje na tua vida, para, respira e escolhe quais decisões você vai tomar. Lembrando que sempre a sua decisão de hoje, ela vai render os frutos de amanhã. Então, o que eu quero decidir para a minha vida? Vai prejudicar o outro? Vai prejudicar a mim? Se prejudica o outro ou prejudica a mim, não é uma boa escolha. Se ajuda o outro, ajuda a mim, é uma boa escolha. Isso em todos os momentos da nossa vida. E se a gente errar, a gente respira fundo e começa de novo. Porque nós temos a eternidade para evoluir. Uns vão evoluir mais rápido, outros vão mais devagar. Mas Deus criou todos nós, simples e ignorantes, mas que vão se projetar para a perfeição. Então todos nós estamos no caminho. Então se você que está aí do outro lado pensou, nossa, minha vida tá um horror por causa de tudo que eu escolhi, mas também tá na tua mão fazer a escolha para sua vida ficar melhor. Isso não é libertador? É muito libertador. Porque eu não dependo do outro. Eu não fico na mão do outro. Eu sou dono da minha história. E eu acho que é isso que Cristo quer nos mostrar quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele dá a responsabilidade da nossa vida para nós mesmos. Para amar esse momento que nós estamos enfrentando, essa vida que nós estamos passando, esse momento de encarnação que nós temos. Ele dá essa oportunidade de aprendizado. A partir do momento que a gente olha a nossa vida com mais carinho, com mais amor, a gente vai valorizar esses momentos e a gente vai entender que tudo o que acontece na nossa vida sempre é bom, sempre é para nossa evolução. E a gente tem que ser sempre grato. Grato pelas pessoas que nós temos ao nosso lado, grato pelas dificuldades paranauê da vida que a gente tem, grato pelas dificuldades, gratos pelas alegrias, ou seja, sempre agradecer. Porque enquanto a gente está aqui, tem uma fila gigante lá no mundo espiritual de espíritos tentando reencarnar para resgatar as coisas que fizeram em outras vidas. E a gente tem essa oportunidade hoje. Então que a gente possa sempre agradecer a Deus pela vida que nós temos. Eu tenho uma música hoje para colocar para a gente ouvir, para a gente encerrar. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 843 até 850 fala sobre livre-arbítrio. E a partir da 51 fala sobre fatalidades, as fatalidades que não existem, né? Então quem quiser aprofundar um pouquinho nessa leitura, é uma leitura bem gostosa. Eu falo que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Tudo que você imaginar tem ali dentro. Então, dá uma lida nesse capítulo, vocês vão gostar dessas perguntas, tá bom? Então, eu vou colocar a música. Não, vou fazer primeiro a prece e depois eu coloco a música. O que vocês acham? Pode ser? Então, vamos fazer assim. Antes que eu me esqueça, quem tá com a garrafinha de água, um copo de água, põe aí do lado pra gente fazer a fluidificação. A gente sempre fala, né, que quando a gente fluidifica a água, essa água ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual, nos equilibrando o nosso emocional, para que a gente consiga encontrar a paz e a tranquilidade. Então, ela serve de remedinho pra gente. Então, deixa a sua garrafinha aí, que nas nossas vibrações, os mentores da nossa casa, os mentores individuais de cada um, mentor da casa de cada um, porque na casa de cada um de nós tem o seu mentor cuidando da nossa casa, nos auxiliando, vão ajudar na fluidificação dessa água, tá bom? Então, vamos lá. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos por esse corpo que nós temos. Agradecemos pela possibilidade de ouvir, de falar, de caminhar.
a possibilidade de sentir os aromas gostosos que a vida nos presenteia, de olhar essa natureza que está ao nosso redor e, através de tudo isso, sentir o amor de Deus, esse amor que nos embala, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos dá esperança para continuar a caminhada. Agradecemos, Pai, por todas as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que nós amamos, aquelas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que essas são as que nos ensinam. Ensinam que as diferenças são importantes para a gente evoluir. Ensinam que, apesar das dificuldades, nós podemos amar uns aos outros. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde, mas também agradecemos pelos momentos desafiantes que às vezes nós enfrentamos. Agradecemos pela comida que temos, mas se hoje falta comida no nosso prato, nós também agradecemos, Pai, pois sabemos que ele não vai ficar vazio por muito tempo, pois sempre Deus ajuda a prover aquilo que nos falta. Agradecemos pelos nossos filhos, mas também agradecemos se não conseguimos ter os nossos próprios, mas temos a possibilidade de ser mães e pais de outros que estão ao nosso caminho. Agradecemos pela nossa família, mas se hoje estamos sós, agradecemos, Pai, porque sabemos que em algum lugar existe alguém que nos ama e que nunca estamos sós, pois Deus está sempre ao nosso lado. Agradecemos a nossa saúde e também as doenças. Agradecemos as vidas que nascem hoje, mas agradecemos também por aqueles que partiram para o mundo espiritual e vão continuar a jornada do lado de lá. Agradecemos, Pai, esse planeta que nos acolhe com essa beleza, com essa perfeição. Agradecemos pela paz. Agradecemos, Pai, a Ti, pois temos certeza de que nunca estamos sozinhos. Pedimos, Pai, que fluidifique essa água que está no nosso lar, que ela sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E nós, Pai, sempre nos momentos de dificuldades, possamos olhar para o alto, olhar o céu e sentir o Seu amor nos envolvendo e nos fortalecendo a cada instante. Graças a Deus. Vamos colocar então a música? Espero que vocês gostem. Ai, meu Deus, espera aí que perdeu a música aqui. Deixa eu pegar em outro lugar. Ao vivo é assim, né, gente? Às vezes fica perfeito, às vezes não fica tanto. Agora vai dar certo, eu acho. Dá pra ouvir? Mesmo quando
E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Vamos ter paciência, minha gente. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida não para. A vida não para. A vida não para, gente. Que a gente possa fazer as melhores escolhas. Às vezes, a porta que se abre pra gente nas nossas escolhas, ela não é tão bonita. Às vezes assusta, porque mudanças assustam, escolhas assustam, porque a gente tem que fazer as escolhas. Mas cabe a cada um de nós a felicidade, as melhores escolhas, a evolução. Aqueles sentimentos que todos nós queremos, depende de nós. Porque a vida não para, ela não vai parar. Cada encarnação nossa é um aprendizado. Vamos escolher bem, às vezes não tão bem, mas cabe a cada um de nós fazer as escolhas, cabe a cada um de nós evoluir. Deus acredita em todos nós, então que a gente possa acreditar em nós também. Eu acho que é isso que fica pra gente nesse evangelho de hoje. Que Deus abençoe cada um de nós, que tenhamos uma semana cheia de paz, de amor, de equilíbrio. E às vezes as escolhas não são tão fáceis, mas a partir do momento que a gente escolhe consciente, que a gente faz essa escolha, com certeza a vida melhora. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais tarde, que às 18 horas eu estou aqui para fazer o Evangelho das 18 horas. Um beijo, gente. Tchau, tchau.